A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento. Amém. Quando paramos para analisar os desdobramentos da desobediência de Adão e Eva, nós percebemos que as consequências elas são trágicas, são muito trágicas. Deus ele havia alertado que no dia em que comessem da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. A morte espiritual ela foi instantânea, o afastamento de Deus foi imediato. A morte física e todas as demais consequências seriam uma questão de tempo. Já no capítulo 4 nós vemos as consequências. Caim mata o seu irmão Abel. E a partir daí a morte e a violência se tornaram uma triste realidade. Um dos descendentes de Caim, chamado Lameque, ele se orgulha de ter matado um homem que o feriu e um jovem que o machucou, conforme o texto de Gênesis, no finalzinho do capítulo 4. Já no capítulo 6, nos é relatada a corrupção total do gênero humano. A maldade das pessoas se multiplicou sobre a terra e todo o desígnio do coração humano era continuamente mau. Deus ficou triste. Deus ficou triste por ter criado o próprio ser humano, por causa da maldade do ser humano. E ele tomou uma decisão. Ele iria destruir tudo aquilo que havia criado. Porém, entre todos os seres humanos, alguém chamou a atenção de Deus. Era Noé, o único que ainda temia a Deus. Então Deus ordenou que Noé fizesse uma arca, pois ele enviaria o dilúvio que acabaria com toda a vida sobre a terra. Nessa arca seriam salvos Noé e sua família, bem como um casal de animais de toda a espécie. Noé então seguiu as orientações de Deus, construiu a arca. E assim Deus enviou o dilúvio. Assim Deus salvou Noé e sua família e, digamos, toda a vida existente sobre a terra. Podemos dizer que literalmente Deus salvou a humanidade do extermínio através daquela arca. A partir de Noé e seus descendentes, a humanidade, nós tivemos uma segunda chance. E assim nós chegamos ao capítulo 9, onde Deus faz uma aliança não apenas com Noé, mas com todos os seres viventes. Deus ele promete que nunca mais destruiria os seres vivos pelas águas de um dilúvio. E o sinal que estabeleceria essa aliança seria o arco-íris. E ainda hoje, em dias de chuva, quando o sol sai por entre as nuvens, o sinal aparece, o arco-íris aparece no céu. E esse é o sinal, a lembrança de que Deus fez uma aliança com a humanidade. Enchentes pontuais isoladas podem ainda acontecer e continuam acontecendo, como vimos recentemente no Rio Grande do Sul e vemos seguidamente ano passado, não foi esse ano inclusive, quando foi Mimoso do Sul. Enchentes pontuais, isoladas ainda acontecem, mas não mais enchentes, dilúvios em proporções mundiais. O dilúvio e o arco-íris, eles têm muito a nos ensinar. O dilúvio, ele mostra para nós a consequência mais terrível do pecado humano. Mostra para nós a ira de Deus, a condenação eterna. E isso deve nos servir de alerta. Também nós somos pecadores. Desde Adão e Eva, o pecado ele passa de geração em geração. Nós não nos tornamos pecadores quando adultos, mas já nascemos em pecado, como Davi lembra muito bem no Salmo 51. Eu nasci na iniquidade e em pecados me concebeu a minha mãe. A palavra de Deus deixa claro que não há sobre a terra nenhum ser humano que faça o que é certo e não peque, que faça o que é justo, pois todos pecaram, todos se afastaram de Deus, todos acabaram seguindo os instintos pecaminosos do seu coração. E a consequência do nosso pecado é a morte eterna, a condenação eterna. O dilúvio, podemos dizer, foi uma espécie de antecipação do juízo de Deus sobre o pecado humano. Mas o juízo de Deus e a condenação continuarão sendo o destino e o fim trágico de todos aqueles
que não querem saber de Deus, de todos aqueles que querem obstinadamente viver em seus pecados. Assim como Deus um dia destruiu o mundo e tudo que nele existe através das águas, chegará o dia em que Deus destruirá esse mundo através do fogo. Lutero, inclusive, ele costumava usar as cores do arco-íris como lembrança disso. Numa extremidade, as cores remetem ao azul da água, lembrando que um dia esse mundo foi destruído pela água. Na outra extremidade do arco-íris, lembra a cor vermelha que lembra o fogo, lembrando justamente que um dia Deus destruirá esse mundo através do fogo. E essa destruição pelo fogo será diferente da primeira, porque na primeira destruição, na destruição através das águas, Deus poupou o ser humano através de Noé. Houve continuidade da vida humana, mas quando o mundo for destruído pelo fogo, será literalmente o fim de todas as coisas. E Jesus também fala sobre isso no Evangelho de Lucas e de Mateus, quando ele diz que no fim dos tempos as pessoas viverão como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, viviam na imoralidade, não se arrependiam, nem queriam saber de Deus, até o dia em que Noé entrou na arca e todos foram destruídos pelo dilúvio. Assim será também no dia em que Jesus voltar. Todos aqueles que ignoram os sinais, todos aqueles que seguem os instintos pecaminosos do seu coração, não se arrependem e não querem saber de Deus, eles serão destruídos. E dessa vez não pela água, mas pelo fogo. Mas não será uma aniquilação dos pecadores. Uma aniquilação no sentido de que os pecadores eles deixarão de existir. Não. A destruição será o fogo, o lago de fogo, o fogo do inferno, onde não haverá morte, mas haverá tormentos, haverá sofrimentos por toda a eternidade. E ouvir isso é chocante. Isso será trágico para todos aqueles que terão esse destino. Essa é uma sentença dura que deixa qualquer pessoa desconfortável, afinal todos nós somos pecadores. Seria esse também o nosso destino? Estaria toda a humanidade sujeita a este infeliz e trágico desfecho? De fato, isso seria desesperador, não fosse a misericórdia e a compaixão de Deus. E misericórdia e compaixão não é simplesmente sentir pena. É algo muito maior. É algo que vai além de simplesmente sentir pena. É empatia de verdade. É sentir o sofrimento do outro. E é fazer algo para mudar aquela situação. E foi isso que Deus fez desde o início. Desde o início, quando Adão e Eva pecaram. E Ele prometeu um Salvador. E é isso que Ele reafirma de certa forma quando Ele faz uma aliança com Noé e todos os seres viventes. Lá Deus reafirma essa aliança. E o sinal dessa aliança aparece ainda hoje, todas as vezes em que chove, em que o sol aparece depois da chuva. O ser humano ele pode falhar e o ser humano falha em cumprir suas promessas, mas Deus não falha. Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas. Por isso, enquanto o dilúvio ele nos mostra e nos lembra a ira de Deus sobre o pecado, o arco-íris é um sinal do grande amor de Deus pela humanidade. A aliança que Deus fez lá com Noé, lá no passado, ela apontava para além da perspectiva terrena. Ela apontava para a perspectiva eterna. Através de Noé, a humanidade ela foi salva da extinção terrena. Mas isso apontava para a salvação que Deus providenciaria através do seu Filho Jesus Cristo, que salvou toda a humanidade da condenação eterna. Se o dilúvio mostra qual deveria ser o nosso destino por causa dos nossos pecados, o arco-íris é o sinal da grande misericórdia e da grande compaixão de Deus. Em vez de descontar a sua ira sobre nós e fazer com que a gente pague pelos nossos pecados, Deus descontou a sua ira sobre o seu Filho. Jesus Cristo é verdadeiro Deus. E somente Ele poderia suportar a ira divina. Nós sucumbiríamos. Jesus se tornou humano por nossa causa.
A sua obra teve um caráter substitutivo, ele assumiu o nosso lugar, ele pagou pelos nossos pecados, porque nenhum de nós poderia pagar pelos seus próprios pecados. E agora, através do que Cristo fez, nós somos livres. Nós estamos livres. Não há mais condenação para todos aqueles que pela fé estão firmados em Cristo Jesus. Assim como a arca foi o meio que Deus utilizou para salvar a humanidade da destruição terrena, o meio que Deus utiliza para salvar a todos nós, a toda a humanidade, da condenação eterna, é a igreja. A igreja cristã. A igreja cristã é justamente a arca pela qual Deus nos conduz através do mar revolto desta vida, deste mundo, até o lar eterno. E a igreja cristã não é denominações cristãs, mas é a união de todos aqueles que reconhecem os seus pecados e creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. A igreja cristã é o corpo de Cristo. E o que torna alguém membro do corpo de Cristo não é ter o seu nome inscrito no rol de membros de uma congregação cristã, mas é somente a fé em Jesus Cristo. Mas isso não é desculpa para os desigrejados, para aqueles que dizem que a instituição, a igreja como instituição, as denominações, que tudo isso não passaria de uma invenção humana. Que Jesus nunca teria o objetivo de criar uma igreja e que cada um pode viver sua própria espiritualidade individualmente, assim como bem entender. Basta ler a Bíblia de vez em quando, basta fazer uma oração de vez em quando. Qual é o perigo disso? Qual é o perigo disso? O perigo é as pessoas que seguirem isso terem a sua fé submergida em uma espiritualidade rasa e superficial. E assim eles serão presas fáceis do inimigo e poderão ser destruídos pelos princípios pecaminosos desse mundo. A igreja não foi invenção humana. Ela foi instituída pelo próprio Jesus Cristo. Foi para isso que ele chamou, preparou e capacitou os seus discípulos para que fossem os primeiros pastores da igreja. Na igreja nós somos fortalecidos na fé. Aqui nós temos o alimento que precisamos, a palavra, o batismo, a santa ceia. Aqui nós vivemos em comunhão. Nós, como irmãos na família cristã, testemunhamos a fé no mesmo Jesus Cristo. Confessamos essa fé ao mundo. É na igreja cristã que nós somos conduzidos em segurança para a salvação eterna. E o que será daqueles que não estão nesta arca que é a igreja cristã? O que será daqueles que não reconhecem os seus pecados e não creem em Jesus como Salvador? A palavra de Deus deixa claro que sem arrependimento e sem fé em Jesus não há salvação. O fim é trágico. Mas também a Bíblia nos diz que enquanto estivermos no tempo da graça, sempre haverá oportunidade e tempo para o arrependimento. O tempo da graça se estenderá até a volta de Jesus. E nesse período, todos aqueles que reconhecerem-se pecadores e crerem em Jesus, receberem Jesus como Salvador, eles serão ainda salvos e terão lugar na eternidade. E nós que já estamos nessa arca, nós que já temos essa salvação, temos agora também o dever e a responsabilidade de fazer com que a mensagem do Evangelho Salvador chegue para essas pessoas que ainda estão longe da fé. O Evangelho, ele deve ser semeado, proclamado nesse mundo, através de palavras e ações. O Evangelho, ele não deve ser imposto. O Evangelho é uma mensagem de amor e de acolhimento, por isso não há espaço para o fundamentalismo. O que é fundamentalismo? Fundamentalismo é quando nós queremos impor a nossa fé para as outras pessoas. É quando nós consideramos aqueles que não creem ou aqueles que afrontam a fé cristã como inimigos a serem combatidos. E isso está errado. Eles jamais serão inimigos a serem combatidos. Eles são alvos da missão de Deus. São pessoas que estão sob o risco de destruição eterna e precisam ser alcançadas pelo perdão e pela salvação que Jesus conquistou. O fundamentalismo religioso, ele apenas fechará as
portas para o testemunho verdadeiro, fiel e eficaz do Evangelho. E é importante observar também que esse amor e esse acolhimento do Evangelho não é esse amor, esse acolhimento que o mundo propaga, que o mundo dissemina. Um amor permissivo, onde tudo vale, até mesmo verdadeiras aberrações, verdadeiras promiscuidades e imoralidades. Mas, como dizem, Deus é amor, por isso vale tudo. Isso está errado. Não é esse tipo de amor. E aí também, só para usar um exemplo, o movimento LGBT, eles usam o arco-íris como seu símbolo. E poderíamos até dizer que eles usurparam um dos mais belos símbolos, sinais do amor de Deus para com a humanidade. Mas é importante observar uma diferença que às vezes a gente nem nota. O arco-íris, esse que Deus coloca no céu, o arco-íris natural, o sinal de Deus, ele tem 7 cores. E 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Na Bíblia, 7 é o número de Deus, o número de algo que é perfeito, como Deus é perfeito. E muitas vezes se costuma usar também essa perfeição como um simbolismo dos 4 continentes da Terra e também do Deus triuno que cria e mantém todas as coisas. Então 7 é o número de Deus. E o arco-íris criado por Deus, o sinal de Deus, tem 7 cores. Já o arco-íris do movimento LGBT, principalmente em sua forma original, hoje já foram acrescentadas várias outras cores, mas o símbolo original, ele tem 6 cores. O arco-íris de 6 cores. E 6 é o número da imperfeição, é o número do ser humano. E quando se acrescenta mais 2 6, 666, nós temos inclusive o número da besta em Apocalipse. É óbvio que eu não estou querendo aqui insinuar ou polemizar dizendo que o movimento LGBT é a besta do Apocalipse. Não estou querendo dizer isso. Mas o que eu estou querendo dizer é como o inimigo e o próprio ser humano caído em pecado, ele deturpa e ele destrói aquilo que Deus fez de tão bom e de tão maravilhoso. O amor e o acolhimento cristão, eles passam por um profundo e sincero desejo de alcançar aqueles que estão na perdição. E para que nós consigamos alcançar aqueles que vivem em seus pecados, é necessário que sejamos pacíficos, é necessário que sejamos respeitosos e acolhedores. Isso inclui também o movimento LGBT e toda essa cultura woke, como chamamos. Quem aqui acompanhou a abertura das Olimpíadas? Ou pelo menos ouviu algumas imagens? Eles fizeram uma representação da ceia de Cristo, da última ceia, com drag queens, pessoas trans. É uma afronta aquilo. Mas como nós agimos diante disso? Essas pessoas são inimigos a serem combatidos ou são pessoas que precisam ser alcançadas pelo perdão? São pessoas que devem ser alcançadas pelo perdão. Eu achei muito interessante, hoje eu vi um vídeo lá em Paris também de cristãos, eles se reuniram perto da Torre Eiffel, num lugar público, e eles louvaram a Deus. Isso é bonito. Em vez de atacar, de combater, de agredir, eles louvaram, eles testemunharam o amor. É uma bela maneira de protestar. Não com ódio, não com violência, mas com amor, testemunhando, vivendo esse amor, vivendo essa fé. Se nós desrespeitamos, discriminamos, perseguimos aqueles que vivem em pecado, dificilmente serão alcançados pelo nosso testemunho. Mas se nós formos respeitosos, se nós formos acolhedores, nós poderemos abrir as portas para o testemunho. Nós poderemos, quem sabe, abrir uma possibilidade para confrontar essas pessoas com o pecado delas e assim apresentar para elas o perdão que Cristo conquistou para nós e também para elas. Ser acolhedor, ser respeitoso não significa concordar com o que elas fazem, mas é abrir uma porta para o testemunho, para que um dia possamos confrontá-las amorosamente. E a confrontação amorosa não é eu sou bom, você é mau, eu sou santo, você é pecador. Eu sou pecador assim como você. Eu tenho perdão em Cristo e você também tem se você se arrepender. Essa é a confrontação amorosa. A aliança que Deus fez com toda a humanidade através de Jesus Cristo é para todas as pessoas, não apenas para nós. Nós que já estamos vivendo sob essa aliança somos agora instrumentos
de Deus para alcançar aqueles que ainda vivem longe dessa aliança. E no texto da epístola de hoje, Paulo, ele ora pelos gentios. Isso é interessante. Paulo, ele foi chamado para anunciar a mensagem de Deus aos gentios. Quem eram os gentios? Gentios não eram do povo de Deus. Gentios, em sua maioria, eram gregos e romanos. E se hoje, muitas vezes, nós nos assustamos com a hostilidade, a promiscuidade, a imoralidade da nossa cultura, em nosso país e pelo mundo afora, é porque nós não vivemos naquele tempo. Porque o que nós estamos começando a viver hoje no Brasil e no mundo foi em meio a um contexto muito semelhante a esse que surgiu o cristianismo. Lá não existia internet, não existia TV nem nada, mas a promiscuidade rolava solta em tudo. Inclusive eles tinham templos onde haviam prostitutos e prostitutas sexuais, templos onde eles cultuavam os deuses deles. Era uma vida totalmente promíscua e imoral. Esses eram os gentios. Para esses Paulo foi chamado, não para combatê-los, mas para levar a mensagem do Evangelho também para eles. E nós vivemos dias semelhantes, não iguais, os tempos são diferentes, milhares de anos se passaram, 2 milênios, mas ainda assim, a mensagem ela precisa ser anunciada. Deus ainda hoje quer que nós que já estamos nessa arca, que já temos a salvação, que vivemos sob essa aliança, sejamos seus instrumentos para alcançar aqueles que hoje ainda vivem longe das trevas. Há pouco tempo atrás, essas coisas que nós começamos a ver, elas eram assustadoras. Elas eram algo diferente em meio ao mundo normal. Mas hoje o diferente começa a se tornar normal. O errado parece que começa a se tornar normal. E vai chegar o tempo em que nós cristãos devemos ser o diferente em meio à sociedade. Não combatendo, não brigando, não discriminando, mas viver a vida cristã em nosso dia a dia. Viver essa fé no dia a dia. Foi assim que os cristãos testemunharam. E para que a gente possa viver essa fé, é necessário e fundamental que a gente se fundamente na palavra. Que a gente venha para cá, para os cultos e fortaleçamos a nossa fé. Para que assim sejamos, de fato, fortalecidos, nutridos, alimentados. Para que em meio ao mundo que vive nas trevas, em meio ao mundo que vive na imoralidade e na promiscuidade, nós sejamos algo diferente. Nós ofereçamos um modo de vida mais elevado, um modo de vida mais digno para esse mundo que jaz em trevas. O desafio é grande, não é fácil. Poderemos ser afrontados, poderemos ser perseguidos, mas nessa missão nós não estaremos sozinhos. Que Deus nos conceda em rica medida o seu Espírito Santo para que nos abençoe e nos capacite nesta missão. Amém.